Bom, o meu entrevistado de hoje é o Dom Moacir Greck, arcebispo do estado de Rondônia, uma pessoa respeitadíssima, e era o meu desejo entrevistá-lo. É a segunda entrevista que eu realizo com ele, a primeira entrevista que eu realizei com ele faz muito tempo, é molecão ainda, e foi pela Rádio Rondônia, agora pelo Canal 35, é uma honra entrevistá-lo. Primeiramente, deixo os microfones do Canal 35 para o senhor cumprimentar os amigos telespectadores da grande região de Ariquemes. Então a gente boa tarde para você e saúda com muita alegria todos os telespectadores que participarão, que estarão assistindo a nossa entrevista. Que Deus abençoe a todos. Bom, muitas pessoas não sabem, mas o senhor está se aposentando, praticamente se aposentou. E eu recebi a informação que são mais de 50 anos de dedicação. Eu disse 50 anos de dedicação. O senhor para agora, se aposenta realmente, está sacramentado? O direito canônico, a legislação da igreja, ela pede que aos 75 anos nós entreguemos o cargo ao Papa. Então, quando eu completei 75 anos, eu mandei a minha carta conforme direito. E o Papa aceitou a renúncia, mas pediu uma terminologia do direito canônico que eu permaneça como arcebispo até a chegada do meu sucessor. Então, aquilo que é chamado de aposentadoria não é bem, a gente cessa o serviço em uma diocese, nós não vamos ter, mas continua bispo eternamente, isso mesmo. Então é assim, eu já pedi, o Papa já respondeu que sim, mas que eu aguarde a chegada do meu sucessor. Vamos conhecer um pouquinho do senhor, falar um pouquinho da vida do senhor, da família do senhor. O senhor já nasceu num berço católico, pai e mãe católicos. Eu diria que mãe, sim, muito católico. O meu pai não era o único homem da cidade que não frequentava a igreja. Ele era muito estimado porque era uma pessoa competente, honesta, ajudava muito as pessoas, inclusive ele ensinava a ler e escrever aos adultos naquele tempo com lamparina de querosene, mas então o meu berço, do ponto de vista da mãe, era muito católico. E da parte de vista do ponto de vista do pai, nem tanto, nem no pai, nem praticamente na família Greck. Ali não era muito de igreja. Olha, o senhor era aquele jovem, aquele adolescente, aquele garotinho que ia na igreja por base da pressão da mamãe, ou era espontâneo, realmente gostava de ir à igreja, de frequentar a igreja? Bem, quando eu era bem pequenininho, não lembro a idade, eu não gostava. Ah, é? Nunca passou pela cabeça um dia você arcebispo? Nem por sonho. Eu só ficava esperando, quando o povo levantava a segunda vez, eu já imaginava, está terminando. Eu era pequenininho, então eu sabia que estava no fim. Eu só comecei a gostar quando me tornei coroinha. Então, naquele tempo, a gente tinha que aprender a resposta em latim, ajudava a missa quase todo dia, tinha um relacionamento muito próximo com os padres, principalmente na Ordem dos Servos de Maria, eles têm também irmãos. Então, um contato com um irmão velhinho, mas que queria muito bem a nós, nos ensinava a rezar, falava da vida de padre. Então, eu comecei a ir à igreja porque queria. Agora, por que essa opção? Ser padre? Sabe Deus, só Deus sabe, porque os padres se hospedavam, os padres que vinham na minha cidadezinha, era uma vila naquele tempo, eles se hospedavam na casa do meu avô, todos eles. Até o pastor luterano também se hospedava lá. E então eles eram assim, pessoas muito afáveis e me tratavam com carinho. Eu comecei a sentir simpatia. Eu comecei então a ver eles rezar a missa, confessar, e me veio a ideia, porque que eu não... de ser padre, mas era uma coisa meio vaga. As pessoas perguntavam: o que é que você vai ser? Eu vou ser padre. Mas não era uma coisa profunda, definida. Uma certa simpatia. Principalmente quando foi para lá um padre que trabalhou muito tempo no Acre. É o padre José Carneiro de Lima. E então ele falava das aventuras dele no Acre. E ele exagerava, né? Mas o povo ficava na novena dele, ele podia falar 2 horas. Ninguém saía pelas aventuras nos rios, nas caçadas, nos perigos dos índios e na evangelização dos seringueiros, então aquilo agradava. Na outra semana tinha a novena
presidida por outro padre, ninguém ia. Mas, então, ele falava no Acre e eu comecei a pensar em ser missionário no Acre. O senhor é de onde? Natural de onde? Santa Catarina, extremo sul. Mas lá havia um convento dos padres servos de Maria que tinham a missão no Acre. No Acre. Aí o senhor começou a ouvir falar do Acre. Então eles iam fazer, curar da malária, de outras doenças, lá porque era um ambiente sadio, um ambiente italiano, vêneto, onde eles se sentiam à vontade na alimentação, eram muito bem aceitos, podiam fazer a pregação em dialeto, todo mundo entendia. Então, eles iam para lá, e depois também para uma cidadezinha próxima, Araranguá, eles assumiram. Então eu tinha um contato assim espiritual com o Acre por causa desses padres ou irmãos que vinham de lá. Bom, e algum momento da vida do senhor, nesse trajeto, o senhor pensou em desistir devido às dificuldades, que é uma dedicação total? Chegou um sentimento no coração do senhor? O senhor chegou a sentir isso? Não tem dúvida. Eu creio que eu só firmei a minha decisão mesmo de ser padre 2 anos antes de ser ordenado. Os outros anos sempre havia dúvida, uma certa angústia, uma certa preocupação se continuar ou não. Mas a coisa foi amadurecendo e a gente tinha a orientação espiritual e para a teologia nós fomos mandados para Roma. Então em Roma o ambiente era muito bom. O diretor nosso dizia, olha, quando vocês quiserem sair, pode sair, não precisa pedir para mim. Vocês têm consciência, ninguém sai por razões que não sejam sérias. E um clima de liberdade, de confiança, que me firmou na vocação. A minha permanência de 4 anos em Roma foi decisiva. Então, nos últimos 2 anos, eu estava seguro, pronto, se pode estar, de querer ser padre, e padre da Ordem dos Servos de Maria, que é uma ordem fundada no tempo de São Francisco, 1233, mais ou menos naquele tempo, e que continua até hoje. Bom, agora no linguajar popular, quando o senhor pegou as trouxas e falou assim, estou indo para a região norte, o senhor já veio direto para o Acre? Nada, eu fui muito doente, no seminário eu cheguei a ficar tuberculoso, porque a gente jogava muito futebol, até com chuva, e se alimentava mal, alimentação péssima no seminário, e malária. Então aquelas malárias, não a malária aquela mais suave como mas a falcípara. Então a febre 40 ou mais, eu fiquei bem fragilizado, mas não deixava de jogar. Era só passar a febre, me convidava, eu ia jogar. E acabei ficando tuberculoso. Aí o diretor me chamou e disse, Moacir, olha, também em casa você pode ser um bom cristão, prepare a sua malinha e eu vou levar você para casa. Então, eu fiquei assim um pouco triste, mas fui para o meu lugar, lá para a minha cama. E lá tinha uma imagenzinha de Nossa Senhora. Eu rezei uma Ave Maria e parece que Nossa Senhora virou a minha vida. Aí o padre me chamou e disse, Moacir, vem cá, mudei de ideia. Eu vou dar as injeções de streptomicina, era isso, era extremamente doloroso, e vou encher essa gaveta de ameixa preta e de maçã. Quando você quiser comer, vem aqui, coma, e você vai ficar aqui. Então, quando eu estava para ser mandado embora, fui recuperado por esse padre, que depois saiu, e até quando eu fiquei no primeiro desastre, ele veio me visitar. Então eu tive muita dificuldade. E eu queria ir para o Acre e a minha saúde não permitia. Eu era magrinho. Então eu fui escolhido para fazer doutorado em teologia em Roma. Lá eu me saí muito bem. Aí o meu superior daqui não quis. E o superior de Roma, o superior maior, insistia, não, ele deve vir. Então esse daqui, que depois foi bispo, ele disse, olha, se ele for, eu saio de provincial, eu não aceito mais o meu cargo. Aí o da Itália disse, tá bom, paciência, então fica com ele, espero que tu não te arrependa. Ele ficou bispo, morreu num desastre aéreo, e eu depois fui bispo no lugar dele.
Aí o senhor, a partir daí, começou a trajetória do senhor na região norte. Norte, mas eu só fui para o norte quando foi feito bispo. Eu ia para lá só como superior, visitar, ver que se as todas as coisas iam bem. Eu era superior de lá também, mas só frade, padre. E quando morreu o bispo, havia assim uma espécie de unanimidade no povo que eu ia ser bispo. E de fato Roma me escolheu. Bom, antes de falarmos um pouquinho sobre a região norte, a chegada do senhor na região norte, o senhor me citou a questão do futebol. O padre Zezão me confidenciou que o senhor é vascaíno, é verdade? Não tem dúvida, a pessoa inteligente é vascaína. Mas por quê? Alguém da família era vascaíno? Por que o senhor escolheu o Vasco? Vocês são jovens, mas no campeonato, na Copa do Mundo de 50, muito mais da metade dos jogadores eram vascaínos. Era Barbosa, Augusto, Danilo, Maneca, Ademir, Chico, do Vasco. O técnico era do Vasco. O Vasco era um timão. Então, por isso eu escolhi. Agora vou falar um pouquinho da região norte. Quando o senhor chegou aqui, se firmou na região norte, no estado do Acre, com certeza o senhor viu o senhor observou que tinha muito que se fazer. Quais foram as primeiras medidas, os primeiros passos adotados aqui na região norte? Quase sempre eu fui um pouco levado pelas circunstâncias. Então, os padres que já estavam lá, eles eram umas pessoas muito sensíveis à problemática social, todos eles, desde os mais velhos aos mais jovens. E então, quando eu chego, começa o problema de terra. Eu não queria me meter, até eu me recusei diversas vezes, até que um velho, eles vinham sempre na minha casa pedir que eu fosse perto de Chapuri para intervir, porque os trabalhadores contratados estavam sendo maltratados, não pagos, por um tal de Dr. Vilela. Eu tentei por três vezes dizer que não, o que fosse na secretário de segurança, etc. Não, eles não atendem, eles não se importam. Aí um velho de 83 anos disse assim: se eu tivesse a sua idade, eu já estava lá. Então isso me envergonhou. E eu fui, e ali eu comecei a perceber a necessidade de conhecer a realidade e ficar do lado do povo, que eles realmente eram explorados, massacrados. Então nós ajudamos. Primeiro eu reforcei as comunidades eclesiais de base. Então já era uma escolha do meu predecessor, reforçamos em toda parte e surgiram comunidades eclesiais de base. Depois as comunidades, elas eram religiosas, comunidades religiosas, palavra de Deus, oração, fraternidade, mas eram educadas a participarem do sindicato, a participarem da política, não misturando, mas como que alimentados espiritualmente se engajassem. E quase todos os presidentes de sindicato daquele tempo, ali apareceu uma pessoa muito importante que hoje está doente, não fala, mas entende tudo, João Maia. Então praticamente os sindicatos dos trabalhadores rurais nasceram nesses ambientes de igreja, e os presidentes quase todos foram os coordenadores de comunidade, que já estavam preparados. Então nós protegíamos, nós oferecíamos ambiente da formação, porque eles só podiam se reunir em ambiente de igreja, porque era o tempo da ditadura, era uma ameaça constante. O senhor é impressionante, o senhor me falando essa questão de terra, realmente lidar com situações dessa natureza requer muita coragem, porque naquele tempo as pessoas até hoje sofrem ameaças e ameaças duras. O senhor foi ameaçado com certeza por diversas vezes, então? Sim. Esse negócio que iriam me matar era constante. Aí então eles queriam que eu saísse. O governador, uma vez, quando ele percebeu que era... Os governadores mesmo, aqueles feitos pela ditadura, eram meus amigos, eles me protegiam. Então, um me disse: Dom Moacir, pelo menos 3 meses saia daqui. Eu disse: não, doutor, não, senhor governador, eu sou grande, distraído, então onde eu estou, eles podem me matar, porque vai ser fácil. E eu não saio, não. Então, nunca tive ameaça assim direta. Eu soube que tramaram a minha morte, e o dono da televisão daquele tempo, da televisão, a Globo, lá se chamava TV Acre, o diretor, então um grupo, inclusive coordenado por um coronel, cujo nome eu sei, estava tramando a minha morte. Aí foram falar com esse dono da TV, que era dono de muitas terras. Aí ele disse: se vocês matarem, eu boto
essa notícia no Brasil inteiro. Não mexam com ele. Interessante, ele era um proprietário, tinha medo até que a gente favorecesse a invasão, mas ali, quando chegou ali, ele cortou. Antes de morrer, ele me chamou e falou isso.